Olá pessoal, tudo bom? Professor Renan Lima aqui e nesse vídeo vamos fazer mais uma questão da prova de matemática do vestibular ITA 2026. O que diz essa questão? Eu pego x, y, dois ângulos do primeiro quadrante que satisfaz esse sistema de equações aqui. E ele quer ache todos os valores de x e y e faz o produto entre eles para botar na múltipla escolha. Então, o que acontece é o seguinte. Esse é um tipo de questão que dá um susto, mas ele é praticamente linear. Em que sentido? Você olha a primeira equação e olha a segunda. Qual que você tem que trabalhar primeiro? Eu espero que fique claro para vocês que é a segunda equação, né? A primeira está muito complicada. Então, uma das maneiras é o seguinte. Quando a gente vê isso aqui, ó, repara que um é o inverso do outro. Então, em outras palavras, não é um sistema de equações. O segundo não está na variável y e x. Está na variável seno y sobre cosseno x. O que acontece? A segunda equação ela vira a mais. Esse aqui é o inverso do a. E isso aqui é igual a 2. Essa continha aqui ela é bem padrão. Tudo que tem direito, ó, a ao quadrado é igual a 2a. Então, eu já vou passar isso aqui. Mais 1, ele é igual a 0. E, portanto, o a ele só pode ser 1. E o a se igual a 1, aqui que tem um segundo ponto que eu acho legal. Se o a é igual a 1, seno de y ele é igual a cosseno de x. Agora, o que eu tenho costume de fazer? Eu costumo transformar todo mundo, se eu tenho opção, transformar todo mundo em cosseno. Por quê? Eu sei que o seno de y ele é a mesma coisa que o cosseno de π sobre 2 menos y. A ideia dos ângulos complementares, tudo que tem direito. E, portanto, o x ele é igual a mais ou menos π sobre 2 menos y mais 2kπ, tudo que tem direito. Então, tem uma fórmula simples, mas isso aqui é complicação, não precisa disso tudo, porque os ângulos já estão no primeiro quadrante, né? Se os ângulos estão no primeiro quadrante, já temos de graça que o x ele é igual a π sobre 2 menos y. Então, temos aqui a primeira equação. E agora vamos trabalhar com isso aqui. Ou seja, já usamos tudo que podia usar na segunda equação, né? Que o seno de y é igual a cosseno de x. Agora temos que trabalhar na segunda. Como que a gente faz? Agora, veja a linearidade do raciocínio, tá? Porque dá um susto, né? Mas depois que você acha que a relação do x e y, olha esse cosseno aqui. Por causa desse cosseno, assim, eu tenho que tomar uma pequena decisão. Se eu uso isso, eu tiro o x ou eu tiro o y da jogada. E vamos dizer, se eu tentar o y, vai ficar um π sobre 4 menos x sobre 2 aqui. E tangente de π sobre 4 menos x sobre 2, a equação piora. Não precisa pensar muito, pode milagrosamente dar certo, mas nem vou olhar isso. Então, o que eu vou fazer é trocar o x por π sobre 2 menos y. Então, primeiramente, quem é tangente de y? Tangente de y é seno y vezes cosseno y. Segundo, vezes não, dividido, né? A segunda é quem é tangente de y sobre 2. Vamos passar direto para a tangente? Para ver se dá alguma ideia aqui. Tá? E isso aqui vai ser igual a cosseno de 2x. Cosseno de 2x ele é a mesma coisa que cosseno de π menos 2y. Ângulos suplementares ele é a mesma coisa que menos cosseno de 2y. Tá, então, novamente, só para fazer uma... Como que eu gravo isso? Bom, eu pego o ângulo. Esse ângulo aqui, ele é o 2y. Então, se eu quiser o suplementar, eu tenho que tirar o 2y aqui. Isso aqui na minha cabeça, tá? Então, o que acontece é que o cosseno e o seno ainda batem. Vamos dizer assim, pelo menos em módulo. O que acontece é que vai sair de um quadrante. Por exemplo, aqui o cosseno é maior que zero, enquanto aqui que o cosseno fica negativo. No caso, o seno ele permanece o sinal, mas no cosseno inverte o sinal. Tá? Essa análise pequena aqui no primeiro quadrante serve para todos os quadrantes, nunca se precisa se importar em todos, tá? Sempre funciona em um, funciona em todos, por causa da fórmula essencialmente do cosseno A, cosseno B, etc, etc. Tá? Então, não vai aparecer módulo em nenhum lugar, mais ou menos, nada disso. A fórmula é única. Então, o que funcionar no primeiro quadrante funciona em todos.
Então, isso aqui vai dar menos cosseno de 2y. Então, deixa eu botar aqui e eu já vou colocar com espaço. Vezes 1 sobre cosseno de y, que é o inverso ou recíproco da secante. Então, o que acontece é que o cosseno de y corta aqui, né? Agora, esse cosseno de 2y, o que a gente vai ter que decidir? Então, primeiramente, vamos passar todo mundo para y, né? Então, vamos usar a fórmula. Ou usamos essa, que quase nunca precisa, né, na verdade, mas podemos usar, trocando o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Podemos usar essa e também podemos usar essa aqui. Espero que fique justo, que é essa aqui que a gente deve usar por causa da expressão que aparece aqui. Parece mais razoável. Um outro ponto, né, mas na verdade eu acho que vai usar essa aqui. Por quê? Um outro ponto que é bem interessante é o seguinte, acho não porque eu já fiz a questão, né? Eu vou decidir usar essa. Os dois funcionam, tá? Mas eu vou usar essa aqui. Agora, olha que interessante. Repara esse seno de y aqui. Tem os dois caminhos. Pode tentar trabalhar com alguma coisa aqui em cima, mas eu acho que é mais interessante usar a fórmula seno de y ele é igual a 2 vezes seno de y sobre 2 vezes cosseno de y sobre 2. Por quê? Porque esse cosseno aqui ele vai pagar com esse cosseno. Então, vamos juntar isso aqui tudo numa expressão. Tá, então vamos lá. Eu vou usar essa aqui por questão de... também por questão de naturalidade. Então, menos aqui, isso aqui vai bem. Então, o que nós temos? Olha, isso aqui embaixo, ele é 2 vezes seno de y sobre 2 vezes cosseno de y sobre 2. Olha que a expressão até que ficou bacana, né? Multiplicado por seno de y sobre 2 dividido por cosseno de y sobre 2. E isso aqui ele é igual a o inverso disso aqui, né? 2 vezes seno ao quadrado de y menos 1. Então, deixa eu apagar isso aqui, né? E com isso, olha só o que nós temos novamente. Isso aqui eu acho que eu já falei, né? Vamos cortar isso aqui, deixa eu botar outra cor, com isso aqui. E agora vamos tomar outra decisão. Olha o que nós temos, ó. 2 vezes seno ao quadrado de y sobre 2 menos 2, estou passando agora isso aqui tudo por outro lado, 2 vezes seno ao quadrado de y menos 1, ele é igual a 0, e é mais 1, né? Então, qual é a decisão que a gente tem que tomar? A decisão são duas. Ou eu transformo seno de y sobre 2 e, de novo, a mesma formulinha, seno de y, desculpa. E ao levar ao quadrado, bom, eu espero que fique claro que o cosseno ao quadrado ele transforma também seno ao quadrado de y sobre 2. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é que, como aqui também é quadrado, eu consigo voltar para o cosseno de y. Tá? Então, o que acontece é o seguinte. Eu sei que o cosseno de y ele é igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de y sobre 2. Tá? Então, olha só. Se eu consigo voltar para o cosseno de y, então, isso aqui eu também consigo voltar para o cosseno de y. Então, eu posso fazer tudo em função de cosseno de y. Tá? Os dois caminhos dão certo. Só que o bom de fazer já direto aqui, que vai aparecer uma equação do segundo grau. Se eu fizesse a mudança aqui, aparece uma equação biquadrada de quarto grau, né? Então, vamos usar isso aqui. Então, em outras palavras, a fórmula que a gente vai usar é o seguinte. 2 vezes seno ao quadrado de y sobre 2, passa isso aqui para o outro lado, ele é igual a 1 menos cosseno de y. Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? 1 menos cosseno de y
Aí lembra que eu falei que aqui a gente vai trocar, ou seja, o que, que nós temos aqui? A gente tem que isso aqui é cosseno duas vezes. Vamos fazer devagar, né? O que nós temos é o seguinte, olha. É menos duas vezes 1 menos cosseno ao quadrado de y mais 1. E isso aqui tudo é igual a zero. E com isso a gente faz a conta. Olha, vamos fazer a multiplicação. 2 vezes cosseno ao quadrado de y. 1 menos 2 mais 1 é igual a zero. Menos cosseno de y, ele é igual a zero. E, portanto, cosseno de y, ele é 1/2 porque a gente sabe que cosseno de y ele é diferente de zero. Tá? Então, quem preferir, 2 cosseno de y menos 1 é igual a zero, cosseno de y é igual a 1/2. Só pode ser isso porque o cosseno de y é diferente de zero. Por que é diferente de zero? Primeiro quadrante sem as bordas. Bom, se o cosseno de y é igual a 1/2, o y, aí tem que fazer aquela conta, escolha, mas o y ele tem que ser... Tem que decorar os cossenos, né? Mas o y tem que ser 60 graus. 60 graus corresponde a π sobre 3. E, portanto, o x, se o y é 60, x mais y é 90, então x é 30. Então, x é π sobre 6. E, finalmente, a gente termina com x vezes y igual ao produto entre eles, π ao quadrado sobre 18. Tá? É uma questãozinha rápida até, tá? É que eu fiquei gastando bastante tempo explicando, fazendo devagar, falando nos pensamentos, mas é uma conta, como que eu disse, muito direta. É a linha, ele é alinhado, não tem aquela coisa de a gente se perder. É uma questão que assusta, mas não é uma questão que eu consideraria difícil a princípio, né? Porque ela é linear, vamos dizer assim. A solução ela é direta em algum sentido, né? Cada vez vai simplificando a simplificação técnica trigonométrica com as mudanças necessárias, que quem está fazendo o curso sabe que é essa linha que muitas vezes está sendo pensada, né? E, portanto, disso tudo, alternativa E. Então é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima.